A equipe de ação global, ela inicialmente, quando foi instituída, ela tinha 3 áreas específicas de atuação, que era a formação de novas lideranças, o cuidado com o quadro de associados dos clubes e dos distritos, assim como de lajes internacional, e a área de serviço. E esses 3 pilares são os pilares mestres da nossa instituição, né? Líderes para seguir, o número de associados para que a gente tenha um volume de pessoas que possam fazer o serviço e atividades que nossas comunidades são carentes e que nós possamos atuar. Nesse processo, essa estrutura, ela foi criada desde a de Lajes Internacional, né, lá na sede, e aí ela vem ramificando a nível de área, distrito múltiplo, distrito e depois os clubes. Então, nesse slide, vocês podem ver aí o GAT na área jurisdicional, depois nós temos o distrito múltiplo, que aqui no nosso múltiplo LB é a companheira Rosilene, na área, na área 3 é o Jaime, e na regional nós temos aqui em Recife, que cuida da LA e LB, que é o companheiro Edivar Lago Macedo, tá? E qual a importância da criação desses cargos? Esses cargos, o intuito é que fosse feito um alinhamento entre o que a sede internacional ela pretende alinhar na formação de novos líderes, na formação de novos trabalhos, como nós alinhamos aquelas áreas das ações globais, né, de diabetes, câncer infantil, meio ambiente. Então, aquelas 5 áreas que foram alinhadas, que está na área de serviço. Então, esses cargos da GAT, ele é para alinhar todas as estratégias que a matriz nossa manda, na de Lajes Internacional, até chegar no clube em uma cadeia muito mais rápida, mais ágil, juntamente com o feedback que esses clubes possam retornar. Não só através dos relatórios, mas através dessa equipe, dando feedback para cima do que está acontecendo, quais são os pontos que podem ser melhorados. Então, por isso foi criado essa estrutura, há praticamente 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi criado, e depois, há um ano atrás, foi incrementado o coordenador de LCIF, que não fazia parte inicialmente dessa equipe de arte. Nós podemos destacar aqui no nosso distrito 2 equipes que atuaram muito forte, né? 2 não, acho que 3 equipes que atuaram muito forte, principalmente agora na gestão da companheira Viviane. Na GLT, nós tivemos a formação das equipes na instalação de gabinete, na segunda reunião do Conselho Distrital, depois nós tivemos a terceira reunião distrital com o curso de mentoreamento, enfim. Então, a GLT funcionou. Esse é o papel da GLT, é desenvolver novas lideranças através de treinamentos. E a GLT também, ela fica responsável na parte não só desses treinamentos locais, mas a nível de distrito múltiplo, ela fica responsável na coordenação de auxiliar na formação dos vice-governadores, de treinamentos de presidentes de clubes também, e principalmente na coordenação, junto com outro coordenador, que o presidente do conselho denomine, os institutos. Então, por exemplo, para se fazer o Instituto Emergente, que agora foi excluído, mas o Instituto Regional, o Instituto Avançado, o Instituto de Preparação de Instrutor, todos esses cargos, ele é avaliado pelo coordenador de GLT para ser encaminhado. Tá? Se falando na pasta de serviço, eu posso dar um exemplo do trabalho que a companheira, a Malu, aquele trabalho que a companheira Malu, é um trabalho da equipe GAT de serviço, né, que ela alinhou uma campanha para todo o distrito. Então, aqueles clubes que tinham afinidade, que tinham condições de alinhar, então ela conseguiu implantar um projeto bonito e que teve uma participação maciça dos clubes do distrito. Então, esse é um dos papéis do coordenador de serviço do distrito, é alinhar os clubes para um serviço geral, né? E um outro serviço que seria o aumento de associados, nós não tivemos nenhuma ação assim muito forte do coordenador no momento nessa área, mas o papel dele é identificar
os pontos que está acontecendo clube a clube. O que é que o clube de Araguaína baixou este ano 17 associados? Qual estratégia deve ser desenvolvida junto com o coordenador de GMT do clube para que volte a cadastrar ou recrutar novos associados? Então, o papel do coordenador de GMT é analisar esses números a nível de distrito e fazer estratégia junto com o clube para poder recrutar e continuar aumentando o quadro de associados do clube. E nós podemos falar um outro exemplo muito bonito que foi desenvolvido agora na gestão da companheira Viviane, no coordenador de LCIF, que foi a campanha do companheiro Tadeu, né, que fez esse trabalho aí dos cofrinhos para poder todos nós juntarmos moedas e depois estar incrementando esse recurso como doação para a Lives Internacional. Então, essa equipe, ela trabalha alinhada com as metas da governadoria. A companheira Viviane, todos os governadores de distrito, quando eles estão montando seu planejamento para governador, então ele tem que estabelecer as metas. E essas metas em cada área, seja GLT, GMT, GST ou coordenador de LCIF, ele tem que endossar essa meta que a governadora está estabelecendo. Endossar no intuito de que ele vai apoiá-la, né, a conquistar, a fazer com que ela realize essas metas. Isso, a nível de clube, é extremamente importante, porque cria uma linha direta do coordenador com o clube. Antigamente, todas essas ações ficavam direcionadas para o presidente do clube. Ou era presidente ou era secretário. E agora, com essa equipe GAT, então, o governador consegue descentralizar mais as ações para aquele trabalho focado mais no estabelecimento das metas dele, em cumprir aquelas metas e acompanhando o trabalho da equipe GAT junto com os clubes, para que esse trabalho venha a ser desenvolvido. Então, essa estrutura que eu acabei de mostrar aqui no slide, ela contempla todo esse passo a passo que eu acabei de citar. Quais são os enfoques, né, dessa equipe? Apoiar os distritos através dessas metas anuais e monitorar o progresso. Não adianta o governador nomear um coordenador de GLT e ele não desenvolver os treinamentos ou não buscar as informações que o Lives Internacional passa para as vagas, por exemplo, de treinamento de regional, avançado, preparatório de instrutor, e o coordenador de GLT não passar essa informação adiante. Porque essa informação ela tem que descer lá de lá internacional até o clube de forma muito ágil, para que todos tenham a informação e consigam acessar. Nós temos um privilégio no Distrito Múltiplo LB, por exemplo, há 3 anos atrás nós não tínhamos um instrutor capacitado por Lives Internacional. Hoje nós já somos 6 instrutores capacitados por Lives Internacional, sendo 2 em cada subdistrito, no LB1, LB2, LB3 e LB4. Então, isso certamente melhorou muito a capacitação dos nossos líderes do futuro. Então, reforçar a comunicação em nível de clube, por meio dos presidentes de divisão, porque o presidente de divisão, ele é o coordenador lá na ponta, né, na formação principalmente do GLT, lá no clube. Ele que é o responsável de estar acompanhando esses clubes lá na ponta. Ele é quem faz o link direto do governador com os clubes. Antigamente, quando nós tínhamos o presidente de região, depois o divisão, Lions, ele não aboliu o região. Ele mantém o região, mas ele deixou opcional que o governador ele use esse cargo. A companheira Viviane, por exemplo, ela optou em não ter o região e ter só o divisão, né, que é um canal direto, tela, o divisão e o clube. Então, isso é uma forma de ter um acesso mais ágil. Apoiar as divisões de LCI, criando um currículo, um círculo de feedback formal entre os clubes e lá internacional, porque como esses coordenadores vão estar diretamente ligados com os clubes, e dos clubes eles estão diretamente naquela hierarquia que eu falei, com o de área, com o regional e depois com o lá internacional, esse feedback ele flui de forma mais rápida, mais ágil. Compartilhar as histórias de sucesso dos clubes e distritos,
com os leões de todo mundo. Isso aqui é o que a companheira Leila vai falar com vocês, que é como informar, né, esse feedback desses históricos de sucesso, para que todos os clubes do mundo tenham acesso do que foi feito de ponto positivo desse trabalho da GAT. Aqui eu chamo a atenção, por exemplo, Lines Internacional, para estimular, inclusive, esse feedback no compartilhamento de histórias de sucesso, ele faz uma bonificação de $500 para os casos de sucesso em todas essas áreas de serviço, seja a campanha de GLT, GNT, GST ou coordenador de serviço, ou coordenador de LCF, tá? Também fico envolvido com a campanha 100, né, o coordenador de LCF, e aí é onde o companheiro Tadeu desenvolveu essa campanha. A Leila, eu vi que no último treinamento, ela passou os números, né, que vocês podem acessar a página e ver quantos de recursos foram angariados. Essa campanha que era para encerrar esse ano, ela vai ser estendida por mais um ano, no intuito de que a gente consiga atingir a meta de $300 milhões de arrecadação para a fundação nessa campanha. O papel do governador de distrito na equipe GAT. Bom, o governador, ele é o presidente da equipe. É ele quem comanda toda a equipe, é ele quem forma a equipe GAT. Então, a equipe GAT, inicialmente, ela tinha um mandato de 3 anos. Isso gerou uma grande discussão com os governadores, porque, vamos imaginar, 3 anos atrás, eu era governador, eu nomeei um companheiro para ser o coordenador de serviço, e esse coordenador não desenvolveu um bom papel. Mas como ele tinha sido nomeado por mim, ele tinha que se manter no cargo por 3 anos. E aí os governadores começaram a questionar isso junto à Lines Internacional, porque tirava a autonomia deles de indicar a pessoa da equipe dele. Então, no ano seguinte, já em 2017 e 2018, Lines Internacional aboliu esse cargo de 3 anos, ele passou a ser anual, e o governador ele tem a opção de indicar, e se ele não estiver dando resposta a contento durante o ano do governador, ele pode tirar, ele pode trocar. Inclusive, é recomendado que ele faça essa substituição para que ele consiga atingir as metas. Porque o intuito de todo esse projeto da equipe GAT é que a equipe faça com que o governador atinja os resultados das metas que ele estabeleceu para seu ano leonístico. Tá? Então, essa equipe global é a força motriz do distrito, ela tem que trabalhar realmente alinhada com todas essas metas estabelecidas pelo governador, e toda a equipe GAT está comprometida, tanto na liderança, quanto no serviço, na arrecadação de fundos para a LCIF e no aumento de associados. O papel do presidente de divisão. O presidente de divisão, ele é um membro direto da equipe GAT. Então, é ele quem está atuando diretamente com os clubes. Ele passou a ter um papel mais importante. O presidente de divisão quase não tinha papel, ele quase não era usado pelo governador. E agora não. Ele, como um membro direto da equipe GAT, ele pode ser usado e deve ser usado para atuar nessa frente, tanto na área de serviço, liderança e aumento de associados. Quem que é a linha direta é o presidente de divisão. Então, ele deve ser usado constantemente, consultado, auxiliado, para poder desenvolver essas atividades da equipe GAT. Trabalho conjunto. O governador trabalha sozinho, companheiros? De forma nenhuma, né? Apesar do peso estar maior sobre a carga dele, né? Ele carrega o fardo maior, mas ele sozinho, ele não vai ter sucesso. Ele depende de toda essa equipe, né? Para poder ajudá-lo a desenvolver as suas estratégias, as suas metas que são estabelecidas previamente. Deve compartilhar essas metas dele com a equipe. Essa equipe, ela realmente é o braço direito do governador para exercer esse trabalho. Aqui, eles estão colocando, né, que essa equipe, governador, a equipe GAT do Distrito Múltiplo, mais os especialistas de LCIE da nossa sede internacional e a equipe do distrito, agindo junto, vai fazer com que os resultados sejam estabelecidos por
sejam alcançados pelo governador do distrito, construindo a equipe global de ação. Então, é importante que você chame para fazer parte dessa equipe líderes fortes, líderes que tenham proatividade, que corram atrás, que vão em busca desse resultado. Não adianta você ter líderes que não atuam. E aí, em vez dele motivar, ele vai desmotivar a equipe. E não pode simplesmente delegar. Você tem que monitorar. Isso a nível de clube, quando o presidente determina lá, quer fazer uma ação, e ele, se ele não monitorar se essa ação está andando, ao final do trabalho, o que vai acontecer? Ele vai ter um resultado talvez não esperado, e ele não pode reclamar, porque ele não monitorou a busca desse resultado. E outra coisa, não é só monitorar, tem que apoiar. Tem que apoiar, né? Lógico, analisando todos os riscos, mas tem que apoiar para que esse resultado seja alcançado pelo aquele membro da equipe que está trabalhando a fim de buscar aquele resultado dentro das metas da governadoria. E uma coisa que eu vou fazer outro parênteses aqui, a respeito da equipe, os clubes usam muito pouco a equipe GAT, e poderiam usar mais. Porque a equipe GAT, ela não está ali para ajudar, auxiliar o governador e os clubes. Então, os clubes parece que veem esse cargo um pouco diferente, distante deles. E, ao contrário, esses cargos ele tem que estar próximo do clube. Se o clube não quer acionar direto o membro da equipe GAT, ele aciona o presidente de divisão. E o presidente de divisão vai acionar os membros da equipe GAT para ajudá-lo a desenvolver o trabalho para aquele clube. Então, vocês que estão mais na liderança próxima aos clubes, usem mais a equipe GAT. Assistência em alcançar suas metas. Gente, vocês viram que em vários slides desses aqui, nós temos falado aí de metas. Meta tem sido uma palavra, ultimamente, tão corriqueira, que nós temos que ter meta na nossa vida pessoal, né? Enfim, nós temos as metas de curto, médio e longo prazo. Em Lions Internacional, ele está usando essas estratégias comerciais como uma estratégia dentro do segmento do terceiro setor, que é onde nós estamos. Eu fiquei muito impressionado o quanto o Lions tem trabalhado as suas lideranças estipulando metas. Estipulando metas por quê? Porque a meta ela é uma força motriz para nós irmos alcançar um resultado visível, né? As metas SMART são as metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis em um tempo determinado. Então, essas metas, todos nós temos que ter. Quando eu vou assumir a presidência de um clube, eu não posso assumir a presidência de um clube se eu não tiver uma meta estabelecida para aquele ano. Assim como o presidente de divisão não pode, nem o governador, nem o presidente de conselho. Todos nós temos que estabelecer uma meta. E essa meta é que vai estabelecer a mudança do nosso movimento, o crescimento do nosso movimento. O crescimento intelectual, o crescimento em número de associados, em número de serviço, enfim, todas as áreas que lá a gente precisa. Governador, nós temos 30 minutos já aqui falando, então vamos abrir aqui 5 minutos para a gente conversar um pouco. Então, quem tiver pode falar. Eu tenho, Henrique. Pode falar. Eu acho o seguinte, que esse GAT, ele é um pouco divulgado nos clubes. Não sei se porque a gente fica aqui, né, na governadoria, vice-governadoria, mas quando a gente começa a falar a nível de clube, eu acho que se você chegar lá e perguntar o que é um GAT, o que é um GLT, GMT, as pessoas não sabem do que se trata. Assim como no passado, ninguém sabia que era LCAF. Então, eu acho que está sendo pouco divulgado. Eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho para ser mais divulgado, para que seja usado como você está propondo aí, sabe? Que é o governador usar o GMT, usar o GLT, o assessor, né? E depois os clubes também começarem com isso. Existe, assim, os governadores, de uma forma geral, têm tentado demonstrar a importância da equipe GAT nesses treinamentos que são feitos nas reuniões distritais. Mas nós temos uma presença muito pouca. Eu, assim, tenho até uma certa decepção nesse aspecto, porque nós temos um número muito pouco de companheiros que querem, de fato, estudar o leonismo.
Então, o que a gente tem percebido, eu cheguei a uma conclusão muito particular, que Lions são pessoas que querem realmente amizade, que querem ter entretenimento, que querem ter um ciclo de relacionamento, mas as pessoas estão muito poucas preocupadas em estudar leonismo. Então, quando você vai, por exemplo, numa reunião de conselho, que você faz um treinamento separado, que não é na plenária, a participação de 1.500 pessoas que nós temos no distrito, nós temos 100 participando, ou seja, 10% do grupo participa desses treinamentos, dessas reuniões distritais, e dessas pessoas, 5% que vão a um treinamento participar com afinco, que quer estudar. Então, é muito pouco, entendeu? Então, se a gente pegar as lideranças, de fato, atuantes no movimento, nos últimos 10 anos, você vai ver que sempre são as mesmas pessoas. Às vezes, entra um ou outro caso novo. Então, isso acaba desgastando, inclusive, a liderança. E é uma das preocupações de Lions, viu? Você sabe quem estuda, né? É quem tem pretensão de um cargo, região, começa do região. Acho que nem divisão não é. Presidente de região, vice-governador, sei lá, alguma coisa assim, presidente, começa a querer pensar em estudar. Mas, fora isso, eu concordo com você. Beleza. E seria necessário, né? Todos nós conhecemos um pouco mais para que fortalecesse o clube. Porque nós temos que pensar que todo esse conhecimento, ele tem que chegar lá no clube. Porque é através do conhecimento no clube que as pessoas começam a querer desenvolver projetos, né? Eu acho que essa é a nossa falha, sabe? Assim, minha, por exemplo, eu tiro base por mim, que vou num treinamento desse, aprendo e não tô repassando, sabe? Porque eu acho que no clube, não sei como é, eu acho que o pessoal também tá meio por fora. Então, eu tô tirando base por mim. Vamos pegar aqui, nós estamos com 19 membros. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria que cada um se manifestasse rapidamente, tá? É só sim ou não. No nosso protocolo leonístico, a nível de clube, nós temos aqueles 5 minutos de instrução leonística. Quantos dos clubes aqui presentes fazem regularmente nas reuniões? Benincá. 1. Buritis. 2. Sem mentir, hein? Goianira. 3. Catalão tá ali. Goiânia Sul também faz. 4. Então, vamos lá. Nós temos aqui, 18 pessoas, 4 clubes. E Valparaíso também, tá? Né? Então, 5. Então, esse momento da instrução leonística é o momento da gente colocar isso. É o momento que a gente tem que falar, olha, essa semana nós vamos... Adão Cordeiro Machado. Esse mês... Parabéns a todos, então, tá? Que fazem. Não, mas assim, Henrique, só um parênteses. Justamente é isso, resumindo isso que você falou. Nós estamos aqui porque queremos aprender, entendeu? Exato. Então, isso é resposta a tudo isso que foi falar. Posso falar? Pode. Eles ficarem mais atentos na escolha dos presidentes de divisão. Não adianta ter uma que seja só um nome. Então, eu acho que precisa pensar realmente em pessoas que estejam realmente querendo participar e querendo fazer esse trabalho. Então, o governador, normalmente ele faz a indicação por recomendação de um presidente de clube, ou pelo governador anterior, ou pelos PDGs, enfim. Então, muitas vezes a pessoa passa do momento, né? Ela assume outros compromissos e não tem tempo 100% para se dedicar ao cargo naquele momento. Então, a gente tem que buscar realmente as pessoas que estão comprometidas e disponíveis para crescer dentro do movimento. Eu vou abrir novamente a tela da... Só um pouquinho, a Ana Paula, que está querendo usar a palavra. Ana, pode falar. Companheira Ana Paula, do Lions Clube de Goianira. Em relação a essa questão de estudar, muitos companheiros, eu vejo isso primeiro no meu clube, estão envelhecendo e eles não têm mais essa motivação de parar e dedicar um tempo para ler o que é Lions Clube. Acho que Lions Clube é apenas fazer uma ação, não se detém a esse conhecimento que vai além, né? Que faz parte muito dessa formação nossa da liderança. Então, assim, eu acho extremamente importante, e quando, vou dando um exemplo novamente no meu clube, quando a gente faz um treinamento, uma instrução leonística na reunião, acaba sendo ainda muito superficial.
né? Eu falei que nosso clube ele realiza, mas eu ainda considero ainda muito superficial, porque normalmente se torna uma leitura, uma fala, né? Mas nada muito instrutivo como realmente deveria ser. Eu penso que deve haver novas metodologias, criação de um incentivo dentro dos clubes, né? De uma formação desses associados. Perfeito, eu concordo plenamente com você, Ana Paula. O nosso Clube Mater, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, ele está em grande dificuldade porque os seus associados não renovaram o quadro, o clube envelheceu bastante, corre risco, inclusive, de fechar. Então, a gente tem que constantemente tentar trabalhar a inclusão de associados, porque essa renovação ela dá trégua até para que os líderes atuais ele tenham fôlego, porque a gente não vive de Lions, né? A gente vive das nossas atividades. Então, a pessoa que está mais madura, ela já está acomodada, ela já está ali, ela quer fazer simplesmente dar o extra que ela tem para ajudar a sua comunidade, mas ela não quer mais estudar, se dedicar, aprender, ela não está com essa disponibilidade de vontade para isso. E os jovens que estão chegando estão com muita sede de conhecer, né? Então, eu também concordo plenamente contigo, viu, Ana Paula? Beleza, eu vou abrir aqui, tá? Então, essa comunicação da equipe, né, ela... hoje, eu acredito que o meio mais acessível, financeiramente falando, para os clubes está desenvolvendo, vai ser através do canal do MyLion, porque através do MyLion a gente vai ter essa plataforma de estar informando todas as nossas ações, né? Então, aqui ele está colocando através de boletins, mas isso, no nosso distrito, só temos o Clube de Catalão, que é hoje um expert nos boletins, toda a reunião eles estão levando os boletins, então é uma forma de apresentar, mas a internet, né, através dos clubes que têm página, aquelas páginas que são linkadas junto à Lions Internacional, também pode usar esse canal para estar divulgando essas ações do GAT no seu clube. Eu comecei a fazer a página de Lions aqui do clube no Facebook, impulsionar com um investimento aí de R$5 por semana, R$10 por semana, mostrando as ações do clube, e a gente consegue ter uma boa aceitação dentro da comunidade. Então, é um meio de comunicação que a gente pode estar usando para impulsionar as ações que nós estamos fazendo dentro da comunidade. Ação é igual a impacto. Vocês já viram alguma ideia sem ação para gerar resultado? Não, né? Se nós temos ideia, nós temos que ter em prática, porque se a gente não colocar em prática, nós não vamos gerar nenhum resultado, e nenhum resultado que impacte as nossas comunidades. A gente tem que ter ideia, e essa ideia tem que ser compartilhada e tem que ser colocada em prática para que ela gere um resultado em nossas comunidades. Tá? Ideia sem ação não gera resultado. Quais são os benefícios do coordenador de serviço? Lions Internacional, nessa formação no Lions Adiante, que está qualificando 500 milhões de leões no mundo todo, ele está botando, inclusive, algumas atribuições para essas pessoas que estão sendo capacitadas, justamente para que não adianta eu treinar, e essa pessoa capacitada, ela não compartilhar esse conhecimento. Então, o GST, por exemplo, adianta eu pegar um companheiro para ser coordenador de GST do distrito que tem 1 ano de clube? Não adianta. Por quê? Porque ele não tem experiência, ele não tem vivência. Então, é importante que o governador, quando vá nomear esses cargos, inclusive no nosso distrito, quando eu fui presidente do comitê de honra do distrito, eu coloquei que esses cargos devem ser preenchidos pelos PDGs, porque os PDGs têm uma vivência, têm uma experiência dos trabalhos que os clubes fazem, para desenvolver campanhas orientativas dentro dessas orientações que ele tem. Tem que ter pessoas nos cargos que tenham vivência para poder auxiliar e orientar no desenvolvimento de uma campanha. Não adianta colocar pessoas que não estão capacitadas para exercer a função, tá? Então, essa pessoa capacitada, ela vai facilitar que os recursos, né, sejam adaptados às necessidades dos clubes locais.
vai incentivar o desenvolvimento de projetos, vai trabalhar com os governadores, com os presidentes de divisão, região. O trabalho conjunto das 3 equipes, das 4, incluindo aqui o coordenador de LCIF, né? Porque o coordenador de LCIF, ele vai ser um apoiador direto do coordenador de serviço, se a gente pensar que o clube vai desenvolver um projeto para buscar recursos da área internacional e apoiar essa ação que o clube vai fazer. Então, quem que vai apoiar? O coordenador de LCIF, auxiliando o clube a desenvolver o projeto, a montar, enfim. Essa equipe, ela não trabalha isoladamente, ela só tem um excelente resultado se ela trabalhar em conjunto com o gabinete do governador, tá? Então, não adianta cada coordenador querer achar que é bonito e querer fazer mais que o outro. Ele tem que fazer o que a equipe do governador, do gabinete do governador, está alinhando para se fazer, que são as metas da governadoria. GMT, né? Como eu disse, nesse momento, quais são os resultados que o Lions vai colher em número de associados pós-pandemia? Com as crises financeiras que nós estamos projetando que deva acontecer em todos os países da área 3. Então, o coordenador de GMT da área 3, ele está desenvolvendo um projeto para que nós prestemos até 2025, e a nossa convenção de 2025 vai ser na área 3, então está se projetando que a gente consiga cumprir algumas metas de serviço, de número de associados e de capacitação de associados para essa convenção ser apresentada. Porque nós já somos considerados, na área 3, a área de maior prestação de serviço do mundo. Usando em algumas palestras dele, já apresenta isso com um grande mérito da área 3, né? E, realmente, nós somos a área que mais trabalha no mundo. E temos um outro número importante. Nós temos a área com o maior número de mulheres no movimento leonístico do mundo. Estamos com 50% de mulheres no quadro de associados. Então, vejam o quanto é importante o papel desse coordenador para vencer esse desafio futuro que nós vamos enfrentar. Muitos clubes, nós temos consciência que perderemos muitos companheiros, né, devido às crises financeiras que virão, mas nós temos que montar estratégia para isso. Então, eu vejo esse cargo um cargo muito importante. Para o companheiro Paulo Manso, que possivelmente já deve ter nomeado esse coordenador, eu realmente espero que seja uma pessoa que tenha muita atuação junto aos clubes para que a gente consiga diminuir esse impacto negativo, né? Então, ele reconhece e identifica novas áreas de crescimento dentro do clube, de distrito, compreende as necessidades, valores únicos do clube e do distrito, e trabalha para avançar com nossa missão de servir, promove recursos para aprimorar nossos distritos e impulsiona a satisfação dos associados com a ajuda da GAD. Aqui existe um outro parênteses que eu vou fazer. Vamos imaginar, o GMT trabalha extremamente bem, é muito eficiente e consegue definir as divisões que ele vai fundar clube, né? Agora, se o GLT não tiver alinhado com o GMT e com as metas de qualificação do distrito, esses clubes fundados, sem treinamento, sem qualificação, vai ter futuro? Não vai. Então, aí a importância é que essa equipe trabalhe integrada. O GMT, GLT, o GST, para orientar o serviço desse clube junto à sua comunidade, e o coordenador de LCIF mostrando o aporte de subsídio que tem disponível para Lions, né? Pedir as contribuições que a comunidade também possa fazer para a nossa fundação. Impulsione seus distritos e clubes. Companheiros, esse material de iniciativa de qualidade de clube, pense num material rico. Nós, até agora, só temos 2 clubes que fizeram esse treinamento. Eu tenho conhecimento, não sei se a Vivi tem algum clube novo que possa contribuir, mas foi o BNK e o Araguaína, que fizeram esse material, né? Nós fizemos treinamento, nós convidamos a Viviane para vir a Araguaína, fazer essa iniciativa de qualidade pelo clube. Ele tem que fazer, porque a ferramenta que esse material nos dá, ela é muito importante para nos ajudar a contribuir com a comunidade no que ela realmente precisa e nas afinidades que o clube tem. Porque adianta, por exemplo, eu ter um clube de professores que tem um potencial
enorme para a área educacional e eu querer fazer campanha só na área de saúde? Será que aquelas pessoas estão satisfeitas em atuar na área de saúde? Então, quando a gente pega esse material e identifica a necessidade que tem a comunidade e identifica o prazer do companheiro leão em servir uma área específica, nós estamos juntando a fome com a vontade de comer. Nós temos um companheiro que quer se doar por uma coisa que ele gosta, que é prazerosa para ele, e estamos ajudando a comunidade no que ela realmente mostra para nós que é necessário. Então, fica a recomendação para a gente tentar trabalhar essa iniciativa de clube para os próximos anos e tentar aumentar o número de clubes que tenham iniciativa de qualidade. Os e-books, que são uma forma de comunicação, de estudo que nós temos, a Leila já falou isso ontem com vocês sobre o Centro Leonístico de Aprendizagem, então é uma campanha, é uma forma de treinamento enriquecedor, tem muito conteúdo que serve para a nossa vida pessoal, não só para Lions. A jornada de serviço, nós temos um trabalho fantástico no Brasil, que é a campanha da saúde, desenvolvida pelo companheiro Zander. E por que não desenvolver mais campanhas semelhantes, né? Por que não desenvolver uma campanha no Brasil na área ambiental? Vamos institular o Dia do Meio Ambiente e fazer uma campanha nacional do meio ambiente. Então, seria uma campanha importante. A campanha do diabetes, a campanha do câncer, que estão todas voltadas às nossas 5 áreas principais. Então, a gente pode trabalhar essas campanhas, desenvolver uma campanha a nível nacional, né? Para que tenha um impacto ainda maior no serviço que a gente presta. Impulsione seus distritos e clubes. Está aí a nossa governadora dando um show de gestão, né? A Viviane está de parabéns com todo esse trabalho que ela vem desenvolvendo, né? Mesmo nesse período de ausência, desenvolveu a nossa reunião do Conselho Conselho Distrital, agora desenvolvendo esses modos de treinamento para capacitar os leões. Então, a gente sabe que a minoria mas essa minoria, ela é ansiosa por conhecimento, e nós temos que capacitá-las. Então, eu parabenizo a todos vocês que estão aí nesse horário, se dedicando a conhecer um pouco mais do nosso leonismo. Henrique, Oi. O que é esse AJ? Equipe de GAT de AJ? Não entendi. Esse AJ é a equipe especializada de lá internacional. É da área jurisdicional. AJ, área jurisdicional, que seria a nossa 3. Pessoal, então, do que eu tinha para passar para vocês, dessa parte da equipe GAT, era mais ou menos 1 hora de treinamento que nós tínhamos, era esse material, tá? Me coloca aí à disposição para as perguntas, para a gente tentar esclarecer mais algumas dúvidas, contribuir do jeito que vocês tiverem demanda aí, estamos à disposição. Alguém? Perguntas? Não, aqui no chat só tem algumas sugestões a respeito das lideranças irem aos clubes para fazerem essas instruções, mas reforçando o que o companheiro Henrique falou, tem que ser provocado, né? O clube tem que provocar os líderes e com certeza quando eles assumem os cargos, eles estão se disponibilizando, então eles estão disponíveis a irem, porém tem que ser provocado pelos clubes, né? Tem que ser eu não posso sair de Araguaína e falar assim, eu vou aí em Porangatu fazer um treinamento. Não posso. O clube tem que falar, Henrique, nós temos uma necessidade de fazer um trabalho aqui, um treinamento de meio-dia, de um dia, sobre desenvolvimento de liderança em tal área, alguma coisa nesse sentido. Então, aí o clube provoca. Eu aciono a governadora, tem essa demanda no clube, tal, tem como ir? Tem. Então, pronto, aí nós vamos, entenderam? E assim é o GMT, por exemplo, um clube que está com muito problema de participação de associado, de frequência, de perda de associado, vai acionar quem? A equipe GAT, o GMT, para poder desenvolver um trabalho, ir aí no clube, entender o que está acontecendo, auxiliar, ver o que pode ser feito. Eu penso que a realização desses treinamentos, mesmo que à distância, nos eventos distritais, já é um grande avanço que a gente já está tomando, né? Há algum tempo atrás, né? Eu sou nova no LAIS, mas sou há muito tempo de leonismo, né? Mas algum tempo atrás eu observava que isso era um pouco mais distante, né?
Você não via essa abertura, só tinha essa formação para quem ia realmente assumir um cargo de governador e tal. E hoje eu vejo essa abertura nos eventos distritais, esse convite quando é feito para essa formação aqui é aberto para todos os associados, né? Então, assim, mesmo que essa participação dos associados seja ainda discreta, né? Era a palavra que eu queria trazer, ainda discreta, eu vejo que já é um despertar que o nosso distrito LB2 ele já está tendo, né? Então, assim, cabe a gente estar incentivando os nossos associados, né, dentro das nossas regiões também, a estarem participando e a gente vai estar mudando essa realidade. A estratégia dessa plataforma pelo Google Meet eu achei extremamente válida, né? Então, assim, traz uma proximidade que, ao meu ver, é até melhor do que, às vezes, ter só um curso lá na plataforma do YouTube, que, às vezes, está lá, está distante, e aqui a gente pode estar discutindo, tirando dúvidas de uma coisa que aparece. Então, eu acho extremamente válido. É verdade, eu concordo com você. E existe uma coisa que você falou, Ana Paula, que é o pessoal mais maduro, ele até tem um pouco mais de dificuldade, né, de usar esse tipo de recurso. Mas depois que eles aprendem, passam a gostar, porque é interessante, né, esse contato através do vídeo. Então, as pessoas vão descobrindo isso e passam realmente a gostar. Vem mais alguém? Se não tiver, nós vamos concluir. Eu tenho que concordar um pouco também com a Ana Paula, porque se nós não conseguimos renovar os nossos clubes, realmente fica difícil, porque a maior dificuldade que a gente tem hoje é fazer um treinamento no clube quando a maioria do pessoal já acha que sabe tudo sobre lives. Esse pessoal mais antigo acha que conhece tudo de live, mas se você perguntar o que é live, para eles não sabem falar. Então, se nós não conseguimos renovar esses clubes, colocar gente nova, para que possa tomar a linha de frente dos clubes, trabalhar, nós vamos continuar. Nós tivemos uma maior dificuldade nessa gestão em relação ao MyLive. É um exemplo isso aí. Os clubes, esse pessoal mais velho, eles não participam do MyLive, eles não acham necessário. Para eles era importante quando o próprio secretário ia lá e fazia os informes, e eles querem que continue assim. Então, ou renova, ou realmente fica difícil. Eu até sugeri no nosso clube aqui, na época, para a gente estar fazendo um treinamento, aí a maioria fala que não é necessário, que isso é besteira, não precisa disso, nós já conhecemos, sabemos como funciona. Não sabe como funciona. Hoje você está modernizando a cada dia. Ou você entra no sistema, ou você vai ficar fazendo reuniõezinha de segunda-feira para jantar e tomar cerveja. Então não é essa, a situação não pode ser assim. Ou renova, ou os clubes vão cada dia ter mais dificuldade. Esse é o problema nosso que a gente enfrenta aqui. Mas, de qualquer maneira, parabéns a vocês. Eu acho que esse treinamento é importantíssimo. Assim, quem gosta do leonismo, quem gosta de estudar leonismo, isso é muito importante. Então, parabéns, abração para todos vocês. Bom demais vê-los, pelo menos, assim, à distância, mas a gente fica feliz em estar vendo vocês. Que bom, Nívio. Mas nós vamos encerrar, então. A respeito do treinamento de hoje, né, algumas considerações que eu só queria dizer é, assim, das esperanças que eu sempre tenho, né, das sementinhas que vão se plantando. Eu lembro, quando eu retornei ao Lions, que assim, o companheiro Genésio, eu acho que o Henrique, eu e muita gente é fruto desse martelar do companheiro Genésio sobre o GAT. Nós somos fruto disso. Então, assim, se nós somos fonte da multiplicação do Genésio, a partir da gente, né, nessa insistência nossa dos treinamentos e do GAT, vai se nascendo outras pessoas. Se hoje nós temos aqui 19, 21 pessoas, devemos ser multiplicadores dentro do nosso clube. Insistir que nós somos fonte desse saber. Nós temos que repassar isso para os nossos clubes, e de uma forma com empatia da questão da idade, da questão de recursos, da questão do saber e querer aprender coisas novas, né? Porque, assim, alguns companheiros realmente encaram Lions de uma forma, encontro de amigos, mas isso não o desfaz como companheiros, né? E também tem sua utilidade, mas se nós queremos aprender, nós precisamos ter fontes para isso. Eu acho que isso é importante. Quando eu quero aprender, eu ter um lugar onde procurar. Então, a gente
ter essa fonte, distribuir e falar sobre isso e ter onde aprender, isso é sempre muito bom. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao companheiro Henrique, a participação de cada um. A gente se despede, muito obrigada por tudo.